Histórias de Chico todos nós conhecemos. Mas vamos nos reportar ao início de sua missão. Quando Emmanuel aparece para ele e convida-o para a missão que ele estava destinado. Chico, após a surpresa inicial e aceitando a missão, Emmanuel coloca as condições para que Chico Xavier pudesse assumir o papel de discípulo fiel de nosso Senhor Jesus. Conhecida a história pelas 3 condições que Emmanuel propõe a Chico para que ele assumisse o seu apostolado. Chico lhe pergunta quais são. Emmanuel responde: disciplina, disciplina e disciplina. Cabe-nos a reflexão que para Chico assumir o apostolado que ele viveu nesta última encarnação, teria que aceitar a condição dos céus para servir ao Cristo. E esta condição, repetida as 3 vezes, chama-se disciplina. Disciplina, meus irmãos, não é nós fazermos aquilo que nos agrada. Não é fazermos o que gostamos. Não é fazermos quando queremos. É nós fazermos o que é nosso dever para com Cristo que seja realizado. Utilizar todo o nosso potencial, o máximo de nossas forças, da minha capacidade intelectual, do meu poder emotivo, sentimental, de influência, de saúde física, enfim, todos os talentos que o Cristo me proporcionou nesta encarnação para executar o meu dever como cristão. E então cabe-nos entender qual é o nosso dever como cristão. É tão importante este tema que o Evangelho segundo o Espiritismo reserva um item com este título. No capítulo 17, chama-se Sede Perfeitos, um dos itens é exatamente sobre o dever. Não o dever material que temos naturalmente em nossas encarnações, o dever do emprego, o dever da saúde física, o dever da higiene, o dever das relações sociais, o dever da vestimenta adequada, do respeito ao meu irmão, exteriormente falando. Mas o dever moral do discípulo do Cristo. Dentre estas definições que está no Evangelho segundo o Espiritismo, listamos aqui algumas para comentarmos. A primeira delas, ele diz que o dever é lei da vida. Não é uma querência, não é uma escolha, é lei da vida. Inevitavelmente chegará um dia em que eu, já mais consciente de mim, com a vontade impulsionadora de minha fé, assumirei o dever para com Cristo como lei da vida. E se é lei da vida, ele deve ser norte de minha existência, pedra angular de minha vida. Aquilo ao qual eu me apoio, aquilo que me impulsiona. Não cabe ao discípulo sincero, às vezes, cumprir o dever, outras vezes, satisfazer-se em situações que ignoram o dever assumido. Como diz o Evangelho, não se pode servir a 2 deuses. Ou eu sirvo ao Criador, ou eu sirvo a mim mesmo. Ou eu cumpro o meu dever para com Cristo, ou eu satisfaço-me nas imperfeições que ainda nutrem meu coração. O dever é lei da vida. Diz-nos o Evangelho a dificuldade ou o desafio que temos para exercer o dever moral que assumimos perante o Cristo é porque o exercício desse dever, ele não está aos olhos dos outros. Se o cumprirmos, apenas a nossa consciência receberá o cumprimento desse dever no nosso regozijo íntimo. Se o descumprirmos, não há quem externamente possa nos condenar ou nos acusar, senão nós mesmos olhando para o nosso interior. E como não há condições externas, como o juiz é íntimo, ele deve prevalecer por vontade própria sobre os nossos gostos inferiores. A disciplina mental, a disciplina emocional,
o amor pelo dever bem cumprido, acima dos apegos pelas satisfações temporárias. Os ambientes que frequentamos, as músicas que ouvimos, as conversas que temos, os conselhos que damos, o que nós apoiamos, o que nós estimulamos em nossos irmãos. Isto tudo requer disciplina mental, emocional e comportamental para que possamos fortalecer a nossa vontade em direção ao Cristo. Lá no Evangelho, ele diz que o dever é a obrigação moral de toda criatura. Obrigação moral. Nós que estamos querendo evoluir moralmente para alcançarmos os patamares de Sócrates, Chico Xavier, Paulo de Tarso, Abigail e tantos outros avatares morais, temos que assumir em nossas vidas, por obrigação moral, personalíssima, individual, o cumprimento de nosso dever como cristão. Senhor, ainda sou falho, mas não quero mais ser. Não quero mais sentir prazer e satisfações em comportamentos que sei inferiores. Comportamentos assim nos desviam da obrigação moral de servir ao Cristo. É uma obrigação do discípulo, não é uma opção do discípulo. Eu posso optar em ser discípulo ou não de Jesus. Mas em optando ser discípulo do Cristo, eu assumo a obrigação moral de segui-lo. E para seguir Jesus, devo estudar continuamente. Devo inserir-me em grupos que me agregam valor moral para poder servir ao Cristo, em grupos que estão em desalinhos de comportamento moral, para que eu possa ser útil à criação. O Espiritismo nos traz a fé raciocinada. Compreendendo o mecanismo universal, não teremos mais dúvidas de como a vida funciona, de qual o próximo passo, de qual norte devo seguir. Quando erro, levanto-me, corrijo os efeitos do meu erro e aprendo com ele. Quando tenho sucesso, humildemente agradeço a Deus, porque Ele proporcionou uma situação que eu consegui ganhar maturidade para ser mais útil ao próprio Criador. Esta fé raciocinada não pode afastar-nos do dever que temos que cumprir. O Evangelho também nos fala que o dever ele é o resumo prático de todas as especulações morais. Essa frase é profunda. Ele é o resumo prático, traz a prática da nossa vida de todas as especulações morais que podemos ter. Quando falamos aos ventos sobre a moralidade cristã, sobre os esclarecimentos espíritas, sobre o perdão, sobre a benevolência, sobre a caridade, sobre o respeito, sobre a generosidade e tantas outras virtudes que aprendemos com a doutrina espírita, o que devemos fazer conosco e para com os outros? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, não julgar, não se envaidecer, não se crer superior, servir sempre, ajudar sem esperar nada em troca. Isto tudo permanece no meu intelecto como especulações morais. Mas se não tiver a obrigação do dever, não se transformará no resumo prático destas especulações. Ainda, Senhor, não é natural meu servir sem esperar nada em troca. Eu espero um obrigado, um reconhecimento, uma gratidão, ao menos que a pessoa seja gentil e respeitosa. Eu espero, Senhor. Mas sei que posso melhorar na minha expectativa e desenvolver em mim o hábito de servir sem esperar nada em troca. Esta reflexão é o compromisso que eu tenho com a prática das especulações morais
e que o Evangelho chama de dever. Ao invés de julgarmos e condenarmos, sairmos do grupo e, seja mentalmente, seja em conversa com outro irmão, começarmos a falar das atitudes inferiores de outro que estava em momentos de desordem íntima, direito de cada um de nós. Comecemos a pensar em nós e o que aquilo teve de efeito em meu coração. Mantive-me equilibrado para apoiá-lo na sua recuperação? Ou desequilibrei-me quando Jesus colocou um irmão meu à minha frente para que eu fosse útil no reequilíbrio daquela alma? Isto é a prática das especulações morais que temos. É trazer da teoria à prática, é descer do intelecto ao coração, transformando-nos a alma do íntimo com efeitos externos. Isto é o dever do cristão. O Evangelho segundo o Espiritismo ainda nos diz que a prática desse dever torna-o juiz e escravo em causa própria. Veja como poucas palavras nos trazem reflexões extremamente profundas. O dever moral para com Jesus, obrigação do discípulo, opção voluntária minha em ser discípulo, será meu juiz e escravo em causa própria. Juiz, porque ele será o meu norte para discernir as minhas atitudes, se benéficas ou maléficas, se positivas ou negativas. O dever para com Jesus e não aquilo que me agrada ou desagrada. Regra geral, julgamos as situações pelo mote do meu sentimento, do que me agrada ou do que me desagrada. O discípulo fiel julga as situações pela visão do Cristo. O que está alinhado com os ditames do cristianismo ou o que está desalinhado com as leis universais, me agradando ou me desagradando. E não para com o outro, e sim para comigo, porque eu tenho que retirar a trave do meu olho em primeiro lugar, para saber como enxergar onde estão as deficiências do meu irmão, para depois saber como auxiliá-lo. Porque nós não iremos enxergar as deficiências de nossos irmãos para condená-los, e sim para auxiliá-los, porque Jesus é médico e o médico diagnostica para tratar. Nós somos discípulos do Cristo, aprendizes da medicina dos céus, aprendendo a diagnosticar para tratar e não identificar para condenar. São atitudes completamente diferentes. O dever moral cristão passa a ser nosso juiz. Quando encontro uma falha, dever moral do cristão, corrigir a falha e não condenar quem a possui, no caso eu mesmo. Ele é juiz e escravo em causa própria. Porque quando eu assumo a disciplina cristã pelo dever moral, passo a não fazer aquilo porque me satisfaz. Eu faço aquilo porque é meu dever para com Cristo. É evidentemente que devo conhecer-me para saber minhas limitações. Seria imprudência eu passar do meu limite e começar a me denegrir por não aguentar o peso daquilo que escolho. Mas devo trabalhar o meu máximo para suportar o máximo de provações que Jesus consegue colocar à minha porta, a fim de dar testemunho aos meus irmãos de uma vida cristã. O Evangelho diz que o dever é o mais belo laurel da razão. Ele descende da razão tal como um filho descende da mãe. E ele dá este exemplo no texto. Se nós cultivamos uma fé raciocinada, o dever moral, íntimo
sem juízes externos, porque ele é juiz escravo de si mesmo, em causa própria, a benefício próprio. Este dever de consciência, essa disciplina que Chico manteve desde o início de sua missão aqui na Terra e todos os outros missionários que se entregavam a sacrifícios pessoais, cantando louvores aos céus, porque o dever moral deles não era para consigo, mas e sim para com o cristianismo, para com Jesus, para com os céus, para com Deus. Este laurel da razão, este coroamento da razão é o dever moral praticado como resumo prático das especulações morais. Nós apenas estaremos servindo o Cristo quando intimamente assumirmos por obrigação o dever moral de fazermos o que é correto, independentemente de quem veja, de quem fale, de quem julgue, porque a nossa consciência é nosso juiz. Ela nos liberta das questões inferiores para nos aprisionar regozijadamente nas questões dos céus. Saímos da prisão do pecado, para usarmos as palavras bíblicas, para entrarmos na escravidão do Cristo, servindo exclusivamente a Deus. Sairmos de uma pseudo-liberdade em que eu posso anarquicamente fazer o que eu quero para satisfazer-me, sem calcular o retorno de sofrimento que dará, para entrar voluntariamente em não mais satisfazer a mim, mas apenas fazer a vontade do nosso Criador. Saio de uma ilusão de liberdade para voluntariamente entregar a minha vontade àquele que me criou.